Hollow Knight, uma franquia que eu ouvi falar bastante, mas não conheço o universo, não conheço a trama, não sei quais são os conflitos que existem dentro desse mundo. Eu sei que é bem bonito, eu sei que é uma estética muito marcante, muito forte, e eu sei aquele personagem protagonista que tem tipo uma máscara branca, uns chifres, não sei muito bem, mas eu sei e não sei muito bem. Olha que texto maravilhoso que eu tô dando. Mas o Sr. Gama decidiu, falou assim, ó, Marfel, hoje você vai entender como funciona o universo de Hollow Knight. Sr. Gama fez este vídeo é um vídeo patrocinado, então quem é fã da franquia, agradeça ao nosso queridíssimo Gama, que é praticamente um sócio do canal aqui. O cara tá sempre ajudando, sempre fortalecendo. Muito obrigado, Gama, você é um cara incrível. Vamos ver o textinho do Gama aqui, ó. Hollow Knight, lançado em 2018, é um dos grandes jogos indies e recentemente teve a sua tão esperada continuação, com Hollow Knight Six Songs. Mas aqui você será apresentado principalmente aos eventos do primeiro jogo. Hollow Knight é um Metroidvania com foco em sua exploração, grande dificuldade e história relativamente difícil de entender. E de primeira, além do cenário absurdamente lindos e estética reconfortante. A partir de agora, irei falar brevemente sobre a história, mas tem uma proposta diferente. Em vez de você ler depois assistir, acho que seria interessante você assistir, teorizar sobre a história, parar e depois ler para bater as informações. Ou não, né? Pode ler agora também. Vou seguir sua recomendação, Gama. Vamos deixar isso mais divertido, vamos deixar essa dinâmica diferenciada. Então, se você quiser descobrir esse universo de Hollow Knight junto comigo, ou se você já conhece e quer me ver descobrindo esse universo, fica aí, irmão. Vamos bater um bom papo, porque tem muita música boa vindo aí. Vamos lá! Vamos começar com BLK. Eu não tô inscrito no BLK, não? Pronto, me inscrevi no canal do BLK. Deixei aquele likezão e vamos ver Escuridão Escuridão Vicel, Hollow Knight, BLK. A escuridão me faz sentir tão só, tão só. Eis o receptáculo puro, completo e vazio, tão só. Um selo que falha, quebrado por dentro. Seus erros e falhas que voltam com o tempo. Oh, rei pálido, que não poderia esquecer o passado. Então levante, cavaleiro, encontre o seu destino. Interessante, então ele é essa figura que é um formado de casca, né? Ele me parece um ser meio insetoide, não sei muito bem, também parece uma questão meio de árvore, mas ele é uma criatura que ganha consciência, se eu não me engano, por aquele rei. Se foste criado, faça o que tem que fazer, caminhando entre corpos sem entender o porquê. Só combata inimigos, busque o que há muito perdido. Faça da máscara uma face, pague com vida a sua parte, radiância. Por que foste tão cruel? Por que almejas o céu, corrompendo essa terra? Lemos que bondade era que vai acabar. Então me diga se pode ouvir o vazio chamar.
libertá-lo pra poder cumprir. Aquele que selado foi, tem que sair, então vou lutar até concluir. Porque quando encontrar seus maneiro olhos enxergar, toda a luz apagar, e finalmente lembrar porque você falhou. Nunca foste vazio, bondade afunindo. Agora descanse, caro cavaleiro. Tem um tambor maneiro nessa parte. Percussão, né? Olha, a música é muito boa, essa percussão dessa música me chamou muito a atenção. Tem uma percussão muito bacana que dá essa visão tribal da coisa, né? O universo de Hollow Knight me dá essa ideia de ser tipo insetos, daqui é claramente vários olhos. Ele me parece tipo um exoesqueleto, né? Que é vazio e sim, achava vazio. Mas na verdade existe uma consciência ali. Tem um jogo que é mais ou menos isso, que é tipo, um morto-vivo vários jogos começam com morto-vivo. Mas tem um que é que meus amigos jogavam há muitos anos atrás. Que você começava tipo com um cadáver praticamente reanimado, um zumbi, e você ia se tornando o herói da história. Me lembrou um pouco e, cara, vou falar uma parada nada a ver, assim. E me lembrou um filme... um stop motion bem antigo, muito antigo, que os caras pegaram insetos, cadáveres de insetos, né? E animaram os cadáveres do inseto como se fossem pessoas. E esse filme surpreendia as pessoas que assistiam como que eles conseguiam domesticar insetos para ir pra mesa de jantar, sentar, comer. Porque eles pegaram o corpinho dos insetos, tadinho, fizeram uma animação. Me remeteu a isso, não sei porquê, mas... eu achei interessante comentar porque eu vi recentemente esse filme e falei assim, e vi assim, caraca, cara, antigamente as paradas eram muito sinistras. E me parece um mundo sombrio, né, onde todo mundo morreu, tem esse ser desse rei, eu não sei se é o vilão ou se é o auxiliar, né, auxiliar não, a motivação do protagonista. Mas também tem essa figura que é mais aranha. Então, isso aqui tem cara de vilão puro. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a história. Ainda tem muita coisa pra gente ver. Só pra trazer uma curiosidade estranha, nada a ver pra vocês aqui. Esse filme que eu falei é um filme de 1912. Que ele pegava animais e fazia um stop motion com eles. Principalmente insetos, né? Mas tem um sapo ali, vamos ver aqui. Aí, ele pegava os animais, não sei se tá dando pra ver legal, mas é isso. O cara pegava animais e fazia histórias com ele, luta de capa e espada, pegava besouros, tá vendo? E era um stop motion com cadáveres de inseto. Isso ao mesmo tempo é sinistro, é mórbido, mas ainda assim é admirável, né? Então, 1911 aqui. E ele fazia animações. Quando falou quando eu vi aquela figura insetoide, falando que era uma casca vazia, né, do Hollow Knight, me remeteu muito a esse cara aqui, a esse trabalho, né? Qual é o nome? É o Władysław Starretwich. Enfim, eu trago curiosidades também. Então, vamos agora para o senhor Onion Oz. Vamos nos inscrever no canal do cara. E lembre-se, gente, se inscrevam no canal, deem um like. Se vocês gostaram, se vocês gostam da minha forma de comunicar, é sempre importante vocês estão dando like, comentando, porque isso faz o canal ser distribuído, hypar se tiver hype. E galera, vamos junto, vamos continuar nos divertindo, porque uma das maiores alegrias da minha vida
é conhecer todos esses universos junto com vocês. E mais uma vez, muito obrigado, Gama. Canção das Profundezas, parte 1. Então vamos ter uma parte 2. Night, Hollow Knight, Orion MC. Aí. Violão meio romântico, meio hard rock. Sem mentir pra pensar, sem vontade pra quebrar, sem voz para chorar, um passado pra não conseguir me lembrar. Aquele nascido de Deus e um repleto vazio. Cara, sabe o que me lembrou agora? Me lembrou o Yuki Ōha. Esses personagens é uma fórmula, né? É um arquétipo de personagem, que é esse personagem sem passado, vazio, que busca se reconectar com o seu eu antigo, e a gente vai descobrindo quem foi esse eu antigo dele. Mas é um tropo de narrativa muito bom, né? Que é fácil de se conectar a essa figura melancólica. Um repleto vazio. A luz que radia torna um reino sombrio. É irônico, um destino canônico. História de um guerreiro, contém diversos finais, mas inícios são cômicos, talvez um pouco agônicos. O rei que tomou tudo de um ser e hoje aclama pela batalhas, encontro vestígios de velhos contos. E o que a praga assolam essa terra é capaz. Tão repleta de monstros, mas que já foram normais. Porque pelo que eu luto ainda não sei, mas eu vou encontrar a razão do sonhar. Mesmo o plano tão perfeito veio aqui fracassar. Erguendo meu ferrão, carrego a espada dele é uma agulha. erguendo com mais sombra meu olhar, até que um vazio dentro de mim subjugar. Mesmo que eu seja casca vazia das suas memórias, guerreiro do reino das lágrimas, o simulacro da sua glória. E através das ceifas almas, liberta todas suas histórias. Entre mundos e monstros eu sigo vagando, em busca de uma nova amarga vitória. Levante das pilhas de corpos guerreiros, confirram do sonho pra mais. Mais uma aventura em terras escuras. As trevas que erguem refletem no olhar de um guerreiro nascido pra resplandecer da luz que nos devasta. O selo se quebra, fera de um reino estéreo, eliminou cada alma, me tornando etéreo. Piedade na sentença, seu tormento é o alívio, adiança absolvo da alma de um rei, um coração vazio. Mesmo que eu seja casca vazia das suas memórias, guerreiro do reino das lágrimas, o simulacro da sua glória. E através das ceifas almas, resgata todas suas histórias. Entre mundos e monstros eu sigo vagando, em busca de uma nova amarga vitória. Ó, a música é muito legal, uma balada, né, no meio do metal, assim, do rock, aquela baladinha de rock, muito boa. Parabéns, Orion MC. E aqui a gente vê que eu pensava que isso era um exoesqueleto que foi reanimado, né, tipo o caminho dos ossos secos da Bíblia. Mas não, é uma raça mesmo que tem essa estética, né, que eles são branquinhos, porque pra mim isso aqui era tipo pinças de um inseto, sabe qual é? Que era pinças, aqui é o olho, né? Que a cabeça dele estaria do lado oposto. Mas eu tô vendo que existem outros personagens com esse mesmo visual. Então, existe uma raça desse estilo, né? E ele é aquele clássico herói pós-apocalíptico, que não lembra do passado, não lembra exatamente o que aconteceu pro mundo se tornar isso, o que ele se tornou,
mas ainda assim ele tem alguma coisa dentro dele que faz ele continuar e lutar e lutar. Agora, o nosso queridíssimo Rodrigozinho. Faz um tempo que eu não trago ele aqui no canal. Vamos deixar aquele likezão pro nosso companheiro. E lembre-se sempre, gente, se inscrevam no canal. Isso é importantíssimo pro criador das músicas e também se inscrevam no meu canal. Eu me amarrei nessa estética dessa espada agulha. Filha da rainha, terceira besta educada pela minha rainha branca, treinada pela rainha das abelhas, por isso me orgulho meu vulgo de vespa. Também filha de um rei corrompido por ideias que vieram do completo abismo. Herdei sua força, mas não o egoísmo. Amei como poucas e fiz meu caminho. Manto vermelho, saí do meu ninho. Logo depois eu vi tudo sumindo. Parte de mim não queria ter visto os dias de guerra e as noites de desafio. Da seda vem, da seda vai. Loucura vem, mas um reino que cai. Da seda tem algo a mais. Cansante seda pra mal que já trai. Pequeno cavaleiro, desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes, sigilo, até dali surgir o ser vazio. Pequeno cavaleiro, desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes, sigilo, até dali surgir o ser vazio. Você em silêncio apenas me olhava. Trocamos cumprimentos, glórias e carros. Em nossos combates a gente dançava. Eu vi esperança debaixo da máscara, mas em 3 máscaras eu vi já dor. Besta professor, eu vi servador. Não se entendia, se sacrificaram pra conter a maldição que se alastrou. Você cresceu e foi aprisionado. O rei enlouqueceu, fomos sim condenados. Essa infecção parecia o diabo. Os 3 se selaram, mas seremos salvos. Claro que não, agora somos salvos. Cavaleiro vazio, me dói te ver usar. Pela maldição que ainda nos toma de assalto. Não mais vazio esse receptáculo. O rei se trancou no seu grande palácio, num mundo de sonhos e sonhos amargos. Seu fim enfadonho por seus aliados artificiais de vazio fabricado. Foi o brilho do rei que nos deu consciência, que fez os insetos sonhar e pensar. Porém são dos sonhos que ela se alimenta, então foi muito fácil pro caos se espalhar. A cidade mais linda em decadência, a maldição não tem classe nem casca. Do mais pobre ao mais rico ela queima. Não vá pra luz essa luz que te mata. Não vá pra luz essa luz que te mata. Dentro do sonho essa luz que te mata. Culpa de um rei essa luz que te mata. Querem certeza mas não passam de lado. Pequeno cavaleiro, desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes, sigilo, até dali surgir o ser vazio. Pequeno cavaleiro, desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes, sigilo, até dali surgir o ser vazio. Você em silêncio apenas me olhava. Esperei por você, testei com minhas garras. Lindos movimentos, a gente dançava. Aos poucos a velha esperança voltava. Me impressiona o seu uso da alma. Agora me inspira o seu uso da calma. Novo cavaleiro, dou minha palavra. É por você que a gente ansiava. O ferro dos sonhos vira sua arma pra acabar com os sonhos dos 3 que selavam. Um grande cavaleiro ganha, tem raiva, é silenciosa, lutar começava. Veio uma canção de cedo em minhas lágrimas. Os cavaleiros morreram em batalha. No mundo dos sonhos algumas rolavam. Um novo cavaleiro venceu a praga. Pequeno cavaleiro, desafio. Você nasceu dessa dor esculpido. Foram milhares de mortes, sigilo, era o fim desse bom ser vazio. Pequeno cavaleiro, desafio. Você nasceu dessa dor escolhido. Foram milhares de mortes, sigilo, era o fim desses meus irmãozinhos. Eu acho que entendi mais ou menos agora com o Rodrigozinho explicando. Valeu, Rodrigozinho. Eu acho que entendi mais ou menos a história, que é basicamente... Essa luz chegou, o rei usou ela para dar consciência a toda essa população, mas essa consciência trouxe a guerra. Então todo mundo se matou, teve guerra, e esse ser, né, o nosso protagonista é um ser vazio, mas o vazio não quer dizer um vazio obscuro, mas sim um vazio para ser preenchido. Então ele é o recomeço justamente por causa disso, porque ele não tem essa luz dentro dele, que trouxe essa consciência maligna, digamos, e agora sim ele pode ser um novo início de tudo. Foi mais ou menos o que eu entendi. Vamos para a próxima música. E agora, para fechar com chave de ouro, Filho do Abismo, Knight, Hollow Knight, Iron Master. Deixando aqui likezão pro Iron Master, vocês já sabem, né? Essencial. Vamos lá. Se o medo traz tanta ambição, um reino cai e
precisa de uma ação. Então erga-se novamente, vazio. Prove que ainda está comigo desde a concepção até seu último suspiro. Onde estou? Me parece tão familiar, como um reino que desmoronou, onde o único luxo é ainda pensar. Vejo em frente como uma infecção, tomando todos os consequências. Sacrificar tantas vidas ao buscar somente poder. Me sinto perdido em uma encruzilhada, esquecida ainda clamam suas almas. Fantasma, eu sei muito bem quem tu és, rastejando por Halonés, mas não posso permitir continuar. Filho do abismo, nunca estaria pronto pra ver o que há além do trono. Sinto uma voz me chamar, sendo vazio aonde se esconde, deve vagar. Eu creio cair num semblante sem fonte, sem nome. Cavaleiro, somos frutos de tantos defeitos. Pode repetir esse passar, quebra o receptáculo. Fonte da ilusão é o sonho, fonte do medo é o trono. Nenhum preço é tão alto que faz te tornar um monstro. Em volta eu vejo crescendo medo e receio, três faces em um só selo, guardando um só segredo. Se fecham ao verdadeiro, se a maioria tem medo. Um passo à frente sonhadora, uma escolha da professora. Algo me diz que está pronto, mas vai ter que me provar mais uma vez. Sinto cada cicatriz da senda ao trono, uma marca que já perde céu ao rei. Profundas as amargas. Então esse primeiro oponente, né, esse rival que a gente vai enfrentando durante a história, é como se fosse um treinador dele pra ensinar. É uma mulher, se eu não me engano, é porque tá com uma cantora. É uma espécie de treinador que ele tem, que vai preparando ele pro grandioso e apoteótico final dele, que é reiniciar toda esse universo, essa vida a partir do vazio. Se ele é o mais vazio, já que as atitudes do Reis trouxe a destruição, né? Do abismo, porque eu senti satisfeito. Parece que voltei pra casa, repetindo novamente. Meu propósito termina assim, quebrando as nossas correntes. Acho que é hora do fim. A infecção, um sonho, mas nunca sonho. Com propósito em mão, precisa de um nome, mas nós somos como irmãos. Não pare da cicatriz, seu sonho, então eu vou cortar o mal pela raiz. Quem acabou com esperança, esse é o fruto da praga, nomeada radiância, bem de frente ao fantasma. a sombra Halonés. Quem é o vilão dessa história longa? Depende de quem a conta. Toda a essência perdendo a força, encolada pela sombra, Como um grito do vazio, mesmo ainda sutil, seu propósito está feito. Filho do abismo, nunca estaria pronto pra ver o que há além do trono. Sinto uma voz me chamar, sendo vazio aonde se esconde. deve vagar. Eu creio cair num semblante sem fonte, sem nome. Cavaleiro,
Aqui me trouxe também mais um elemento que eu vi passando pelas músicas, mas agora me chamou um pouco mais de atenção, que foi essa infecção, né? E como eles são insetos, me lembra muito esse fungo do The Last of Us, sabe, cork, sei lá, esqueci o nome. Mas tem essa questão também da infecção, que eu não sei se é a luz, mas também eles falam muito sobre a seda, e tem esse vilão que parece uma mariposa, que no final, que se eu não me engano, pode ser um bicho da seda também. E então me parece também que não é só a guerra que destruiu esse mundo, mas também essa infecção que o Iron Master fala durante a música, que a gente vê afetando o nosso rival, né? E provavelmente também afetou o rei, ou seja, o protagonista pode ser imune a essa infecção justamente por ser o vazio. Então a infecção não pode pegar no nada, no simplesmente nada. Mas para finalizar, vamos ler a segunda parte do texto do nosso querido Gama. Tá, a história do reino é marcada. Tá, aí. Tá, vamos ver que ele vai me explicar agora. Vamos lá. O primeiro jogo se passa em Hollow Nest. Enfim. Peraí. Hollow Nest. Já que foi um grande e próprio reino de insetos, hoje ruínas do que um dia já foi. Como seus habitantes transformados em carcaças corrompidas pela infecção alaranjada, ó. Praticamente zumbis criado por Radiância, uma deusa apagada da memória do povo pela luz pálida do rei. Então, realmente tem a questão e provavelmente Radiante é aquela espécie de mariposa que eu vi. A história do reino é marcada pela ambição do rei pálido, o fundador do reino, e um deus que trouxe consciência aos insetos. Para conter a praga, o rei buscou o receptáculo perfeito, culminando na criação do Hollow Knight, fruto do sacrifício de milhares de seus próprios filhos, com sua esposa, a Dama Branca. No abismo, buscando ser puramente vazio, no entanto, o criar e treinar seu cavaleiro, ele desenvolveu afeto por seu pai, corrompendo sua pureza vazia, transformando o selo no epicentro do contágio. Nesse cenário de ruína surge Hornet, a filha do rei, com uma de suas maiores inimigas, nascida para que a rainha ganhasse um herdeiro e o rei pudesse ter acesso ao selo para conter a praga. Atualmente, ele atua como guia e desafio para o protagonista. Peguei muita coisa, hein? Eu peguei muita coisa dessa história. Como um sobrevivente do abismo, o mais vazio em seus irmãos, o pequeno cavaleiro retorna ao reino em uma jornada de autodescoberta, carregando o fardo de erradicar a infecção que o rei e seus herdeiros falharam em conter. Muito obrigado, Gama. Adorei me envolver nessa história pós-apocalíptica, dramática, né? Porque o interessante é que me lembra muito essas histórias pós-apocalípticas, onde o herói acorda e não se lembra de nada. Então ele vai conhecendo aquele mundo novamente e descobrindo o papel que ele teve dentro desse mundo. E só que com uma versão bonitinha, né? Uma estética mais infantil, mas ainda assim sombrio o suficiente para passar toda o drama e a dor do protagonista. Se você curtiu, dá uma olhada nesse canal, tem muito vídeo legal para você assistir e valeu!